Exclusivo. Uma funcionária de um luxuoso flat residencial relata à polícia que foi vítima de importunação sexual. E no centro da grave denúncia, um dos maiores nomes do futebol brasileiro, Paulo Roberto Falcão. Roberto Cabrini localiza Natália Batista. O que aconteceu no local de trabalho dessa jovem? Essa é a grande reportagem de hoje. Denúncia de importunação. Em Santos, no litoral paulista, a pergunta é incômoda e crucial. O que realmente aconteceu nesse luxuoso flat residencial? Importunação sexual? Como é que você classifica o que ele fez contigo? Sujo. Ou um mal-entendido? Foi maldade mesmo. Foram 2 vezes? 2 vezes. Da mesma forma? Sim, da mesma forma. O caso envolve um dos maiores patrimônios do futebol brasileiro. Quero ter um futebol leve. Paulo Roberto Falcão. Que ultimamente exercia o cargo remunerado de coordenador técnico do Santos. E que deixou o clube justamente no dia em que passou a ser acusado publicamente de importunação sexual. O que de fato aconteceu? Ele encosta as partes do meu braço, onde eu me esquivo, porque eu não me senti confortável com aquilo. Em um hotel de São Paulo, encontro com a mulher que se mostra em vários momentos abalada emocionalmente. Boa tarde, Natália. Como vai? Boa tarde. Obrigado por ter vindo. O que significa esse momento para você? Tenso, medo, desesperador. Vamos começar? Vamos. A sua voz. Ela é funcionária do residencial e relata ter sido vítima de importunação. Importunação sexual. Ou seja, um suposto comportamento criminoso previsto no Código Penal. Praticar contra alguém ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Aí está ela. Assim, Natália Batista da Silva se apresenta. Sua idade? 26 anos, casada, Sua profissão? porteira. No momento de nosso encontro, ela está acompanhada de seu marido, Bruno Maciel Pereira, vendedor autônomo. Como é que você classifica o que aconteceu com a sua esposa? Um ato de crueldade, de covardia. E de seus 2 advogados. O que as imagens das câmeras de segurança podem revelar? As imagens foram trazidas de maneira editada e, mesmo assim, com os cortes, ficou evidente a violência sofrida pela nossa cliente. Como os caminhos de Falcão e de Natália se cruzaram? Há quanto tempo você trabalha nesse residencial? 8 meses. Como é que é um dia normal seu de trabalho? Eu entro às 6 da manhã e saio às 6 da noite. E você atende os clientes? Isso, eu atendo, recebo as pessoas, explico tudo sobre a entrada, sobre as áreas de lazer, explico tudo pro morador. Quando você conheceu o Falcão, quando foi a primeira vez que você o viu ali, trabalhando? Ele chegou a conversar com você quantas vezes antes do ocorrido? Nenhuma, ele só fala oi. Oi, boa tarde, bom dia. Somente isso. Mas ele não se aproximava de você? Não. Teve um dia que isso mudou, onde ele encostou as partes íntimas no meu braço. Uma trajetória marcante. Paulo Roberto Falcão, 69 anos. Esporte, um currículo invejável. Ídolo do Internacional de Porto Alegre. Destaque na Copa de 82 da seleção brasileira. É muito difícil a gente analisar uma seleção. O que existe é o Brasil se preocupar primeiro
Organizar, primeiro formar uma seleção e depois começar a se preocupar com os adversários que a gente vai enfrentar. Autor de gols épicos, como esse contra a Itália. Levo para o risco da área e meto o pé esquerdo com vontade. Com a maior vontade que já tive para dar um chute em toda a minha carreira. Rede, Zófia, rede. Transferido para o futebol italiano, se tornou o célebre rei de Roma. Eu tive a oportunidade, de trabalhar com grandes treinadores. E para minha sorte, tive da minha felicidade que esses grandes treinadores eram jogadores, a maioria jogadores de meio campo. Um estilo impressionante, que aliava elegância e eficiência. Muito talento. O prestígio dentro e fora de campo o levou até mesmo a ser treinador da seleção brasileira nos anos 90. Eu fui o último treinador do Pelé, no seu último jogo com a camisa da seleção brasileira. Durante a conversa, a mulher que o acusa revela que antes do ocorrido, nem mesmo sabia direito sobre a biografia que o tornou um personagem mundial. Eu só fiquei sabendo depois que a gerente falou. Você não é de acompanhar futebol? Não, não acompanho. Você não sabia que ele era uma pessoa conhecida? Não. A gerente que te contou? Isso, ela que me contou. Ela te contou o quê? Que, olha quem é o rapaz que tá morando aqui agora. Ela mostrou a foto dele. Aí eu falei, não conheço. Ela falou, ele tá trabalhando no Santos agora. Somente isso, porque não me interessa. Você não sabia nada sobre ele? Não, nada. Não acompanho ele nada. Por que agora essas acusações? Eu era muito fã desse cara. Muito fã. E outra, sou santista. Ele estava no meu clube que eu amo. É difícil, cara, de falar. Como alto funcionário do Santos, Falcão morava aqui há 4 meses. Os personagens vitais. A funcionária do flat. O morador. O que de fato aconteceu. A grave acusação de Natália a Falcão tem origem em 2 episódios que acontecem em um espaço de apenas 2 dias. Quarta-feira, 2 de agosto. Ele entrou nessa área restrita. Restrita, onde que nenhum morador pode acessar, somente funcionário. Que é uma área do balcão onde você trabalha. Isso. E os moradores ficam do lado de fora. Correto. Por que o Falcão se aproximou dessa área restrita? Sob que pretexto? Porque ele falou que não sabia que ali tinha câmeras. E qual foi a sua reação quando ele entra nessa área restrita? Falei que não podia. E depois disso, o que acontece? Ele encostou as partes íntimas no meu braço. Primeira vez ele esbarrou, eu achei que aquilo só encostou normal, sem maldade nenhuma. Só que o rapaz da limpeza viu. E ele falou, foi maldade. Eu falei, será? Nesse primeiro dia, você não chegou a relatar isso pro seu marido? Pro meu marido, não. Somente pra gerente. Eu falei pra gerente, aconteceu isso. Ele encostou as partes íntimas no meu braço. Aí ela falou que as imagens não estavam funcionando. Aí eu falei assim, tá ok, mas ele encostou e eu não gostei. Eu não gostei disso. E qual foi a reação dela? Simplesmente ignorou. 2 dias depois, segundo Natália, outro episódio. Situação semelhante. Você se recorda no momento em que o Falcão chega no flat residencial nesse segundo dia? Sim, ele desceu do apartamento dele com umas roupas da lavanderia. Eu contei as roupas e sentei no meu lugar de volta. Aí ele falou, vou ligar pro rapaz para vir retirar. Onde ele diz que liga, aí ele fala que imagem bonita, que era uma estátua vermelha que tem no prédio. Ele sabia que estava sendo filmado? Sabia. Quando ele fala contigo sobre as roupas, ele ainda está no lado de fora? Isso. E aí, em que momento ele entra nessa área restrita? Não, onde ele olha pro lado e fala que imagem bonita novamente. Eu falei, não pode vir pra cá. E ele fala o quê? Ele simplesmente veio. Ele encosta as partes aqui, no meu braço, onde eu me esquivo pro lado porque eu não me senti confortável com aquilo. E eu não tive a reação, a não sei ligar pro meu esposo. Ela falou assim, vem me buscar. Tô desesperada, vem me buscar. Cheguei lá, foi o que aconteceu. E ela já estava na porta. Já tinham dispensado ela do trabalho. E ela estava completamente em estado de choque. Chorando
chorando, em pânico total. Aí ela falou assim, ele passou os órgãos em mim. Eu falei, quem? Falcão. Natália demonstra muita angústia. Está extremamente nervosa. As pernas tremem. A respiração é ofegante. Em muitos momentos, é preciso parar a entrevista. Como é que você classifica o comportamento do Falcão? Sujo. 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 O que tudo isso mudou na sua vida? Mudou tudo. Tudo porque eu tô com medo. Medo de quê? Medo de tudo. Qual foi a sua reação? Meu sentimento foi de incapaz. De eu ser um homem, minha esposa daquela situação e eu não poder fazer nada. Ela e o marido procuram no mesmo dia a Delegacia de Defesa da Mulher. Natália denuncia Falcão por importunação sexual. É o que consta no boletim de ocorrência. O circuito de segurança do residencial capta o momento entre os dois. Conseguiu observar as imagens do que aconteceu e que até agora não podem ser divulgadas porque fazem parte da investigação que corre em segredo de justiça. As cenas não são contínuas e não se sabe por que foram cedidas dessa forma. Elas mostram que, de fato, Falcão entra na área restrita aos funcionários do residencial e ele fica junto à funcionária. Embora essas imagens sejam coerentes com o relato da funcionária, pelo ângulo em que foram captadas, não são claras. Por isso, não é possível estabelecer se houve a importunação. Por outro lado, essa possibilidade, igualmente, não pode ser excluída. E agora, ela diz ter certeza. O que houve não era normal. É o relato dela. Para tomar essa atitude, eu tive que ter certeza que realmente ele encostou. Realmente eu senti tudo para mim tomar essa iniciativa. Tudo. E ainda mais que tinha uma pessoa vendo tudo e falou, ele fez por maldade, ele fez por maldade. As duas vezes o faxineiro falou, ele fez por maldade. Apuramos que um funcionário da limpeza do residencial presenciou as abordagens. Ele também é ouvido pela polícia. Veja agora o depoimento dele na voz de um ator. Eu estava fazendo a limpeza um pouco mais à frente do local onde fica a Natália e vi a aproximação do Paulo Roberto Falcão na mesa de recepção. Ele falou alguma coisa que não consegui ouvir. Depois, se aproximou da Natália e encostou o corpo, a parte da genitália, no braço dela. Ela pareceu ter tomado um susto. Ele disfarçou e saiu da recepção. O que fez Paulo Roberto Falcão depois dessa acusação? Qual foi seu comportamento? Nesse dia que aconteceu tudo isso, nessa segunda vez, ele subiu pro quarto dele. Subiu. E aí depois o que acontece? Ele subiu, onde eu fui para sair correndo para ligar pro meu esposo. E aí, o que acontece? Aí depois eu acho que ele foi embora, não vi. Porque quem ficou lá na recepção para mim foi o rapaz da limpeza. Aí você relatou ao gerente? Relatei ao gerente. E você ficou sabendo que o gerente ligou para ele? Foi. O gerente te contou isso? Isso. Desceu o gerente e o síndico para falar comigo. Que ligou para ele e ele pediu desculpa. E a sua reação? Minha reação foi que eu não desculpei ele, não. Não desculpei porque ele fez isso na maldade. Qual foi a postura da direção do flat em relação a você? Somente isso. Falou que ele pediu desculpa. Somente isso. Ele não me acompanhou na delegacia, não me acompanhou nada. Se não fosse meu esposo, eu faria tudo sozinho. Horas após a denúncia de importunação vir à tona, Falcão deixa o Santos e publica um comunicado. Em respeito à torcida do Santos, pelos recentes protestos diante do desempenho do time em campo, decidi deixar o cargo de coordenador esportivo nesta data. Meu sentimento, em primeiro lugar, é defender a imagem da instituição. Sobre a denúncia de importunação sexual, o ex-jogador diz que recebeu com surpresa pela mídia e afirma que não aconteceu. Mentiu, falando que não fez isso, ele realmente fez. Você acompanhou a resposta dele nas redes sociais? Só vi depois. Só vi depois onde que o Bruno mostrou. Essa frase simplesmente não aconteceu. Que não aconteceu.
sendo que aconteceu. Você não aceitou essa explicação? Não. E você? A partir do momento que eu recebi o vídeo, as imagens do prédio, nitidamente que aparece vários cortes, tá? Ele pede demissão automaticamente no mesmo dia do ato. Os Santos também divulgam um comunicado oficializando a saída de Falcão. Paulo Roberto Falcão também não retorna mais ao residencial depois do dia 4 de agosto. Simplesmente foi embora e não retornou. Nem para pegar as roupas? Não. A dupla de advogados Pamela Mendes e Pedro Grobman quer provar que, de fato, houve importunação sexual. Como é que vocês classificam o que aconteceu? A partir do momento que ele entra num local restrito e encosta as partes genitais na Natália sem consentimento, está caracterizado como importunação sexual. É lamentável que tenha ocorrido. A conduta não só do Falcão foi totalmente desaprovada por nós, como também da empresa. A empresa não prestou nenhum tipo de auxílio à funcionária, teve a sua integridade física agredida no seu horário de trabalho. A empresa simplesmente liberou, falando, olha, você pode ir embora. E pior ainda, foi apresentar as imagens de maneira editada. O senhor identifica como uma tentativa de manipulação? Eu identifico, a defesa acredita nisso, que se aquela imagem ela veio com momentos editados, tirados alguns momentos, quem teria interesse disso? Procuramos Paulo Roberto Falcão, mas ele preferiu não gravar a entrevista. Mantém que não houve crime. Seu advogado, Rafael Canterge, nos enviou uma nota, onde informa que Falcão segue à disposição das autoridades para todas as exigências legais e está confiante que a investigação concluirá pela inexistência de crime. Também procuramos os responsáveis pelo condomínio Praia Mar Residência, onde a suposta importunação sexual teria acontecido. Por meio de nota, a administração afirma que prestou total auxílio à colaboradora e informou o caso para a empresa terceirizada, onde Natália é contratada. O que vocês gostariam que as pessoas soubessem? Verdade, porque realmente aconteceu. Não adianta eu ter manipulado as imagens do hotel, porque é nítido que é a verdade. Em algum momento o Falcão te procurou para pedir desculpas? Não. Nenhum momento. E eu não quero a desculpa dele. Porque ele fez isso com maldade, então eu não quero. Não quero que ele chegue perto de mim, não quero nada. Quero ele longe de mim. Que a justiça seja feita, somente isso. E esse medo passe, tudo passa. E você já sabe, o Câmera Record com Roberto Cabrini é logo depois do nosso Domingo Espetacular.